Você sente o cheiro? Não é o cheiro de fumaça ou de enxofre, mas o cheiro insidioso da sua alma queimando lentamente, consumida pela ansiedade que asfixia cada fibra do seu ser. É o aroma metálico do medo, misturado ao ranço da humilhação, que impregna suas roupas, sua casa, sua própria pele. Cada boleto que chega, cada notificação de cobrança no celular, cada e-mail de um credor impaciente, não é apenas um pedaço de papel ou um pixel na tela. É um prego, martelado com precisão cirúrgica, no caixão financeiro que você, sem perceber, está construindo para si mesmo. Você se deita na cama, exausto, mas o sono não vem. A mente, um turbilhão incessante, repassa os números, as datas, promessas quebradas. O nó no estômago aperta, uma garra invisível que impede o ar de chegar aos pulmões, e você se pergunta, com a voz embargada pelo desespero silencioso, por que eu? Por que de todas as pessoas sempre eu? A resposta, meu caro, não reside nas planilhas frias da sua conta bancária, nem na falta de sorte ou na má gestão que você se culpa. A resposta está em algo infinitamente mais profundo, mais antigo, algo que te amaldiçoa e te aprisiona, antes mesmo de você ter a chance de dar o ave tira. Primeiro suspiro neste mundo. Imagine a cena, vívida e cruel, que se repete em incontáveis lares, em incontáveis noites. O telefone toca, insistentemente. Você sabe quem é, o número desconhecido, mas a intenção cristalina. O coração dispara, um tambor de guerra batendo descompassado no peito, anunciando a chegada iminente de mais uma dose de vergonha. Você não atende. Deixa tocar, mas o som ecoa na sua mente, uma sirene de alerta que não pode ser desligada. Você se vira na cama, tentando encontrar uma posição que alivie o peso esmagador que sente, mas ele é interno, espiritual. A imagem do extrato bancário, com aquele saldo negativo gritante, é um fantasma que assombra seus pensamentos. As ligações dos credores, as ameaças veladas, promessas vazias que você fez a si mesmos e aos outros. A humilhação. A humilhação. Ela é uma faca cega que rasga sua dignidade, pondo suas feridas mais profundas. Você se lembra daquele dia, não é? Aquele olhar da sua esposa, carregado de preocupação e uma ponta de desilusão que você tenta ignorar. O silêncio dos seus filhos que percebem a tensão no ar, a ausência de risadas, a sombra que paira sobre a casa. Eles não precisaram dizer uma palavra. Você sentiu. Sentiu o peso do fracasso, impotência paralisante, a sensação de ser um barco à deriva em um mar de dívidas, sem vela, sem remo, sem esperança. Você prometeu a si mesmo e a eles que seria diferente, que construiria um império e daria a eles uma vida de abundância, de segurança, de paz. Mas agora, ao invés de um império, você se sente um impostor, um homem quebrado, um rei destronado em seu próprio lar. Você está preso, meu amigo, em uma cela invisível, cujas grades são feitas de números, de juros compostos, de promessas não cumpridas e de sonhos adiados. Você tenta, juro que tenta. Trabalha mais horas do que o corpo aguenta, corta gastos até o osso, priva-se de tudo que um dia lhe trouxe alegria. É como correr em areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais afunda, mais a areia da escassez te engole. Parece que existe uma força, uma entidade maligna, um demônio ancestral que se alimenta da sua escassez, que te puxa para o abismo da falência e do desespero. Pergunta que te consome, que te rouba o ar e a sanidade, é esta. Será que você nasceu para isso? Para falir? Para viver à sombra perpétua da dívida, condenado a uma existência de privação que o eu? E, se eu te disser que não é azar, não é falta de sorte, não é incompetência ou uma falha de caráter? E se eu te disser que é um código quebrado, uma maldição que opera nas profundezas da sua mente, na sua linhagem espiritual, e que, até agora, você nem sabia que existia?
Mas hoje, neste exato momento, vamos arrancar a venda dos seus olhos. Vamos expor o demônio que te aprisiona. E vamos te dar a primeira chave, primeira e mais poderosa ferramenta para a sua libertação. Prepare-se, porque a verdade que você está prestes a ouvir não pode ser ignorada. Dívida, meu caro, é muito mais do que um mero problema financeiro. Ela é um parasita insidioso, um verme que se aloja nas profundezas da sua mente e, com o tempo, corrói sua essência, sua identidade, sua própria capacidade de pensar e agir. Imagine seu cérebro, essa máquina poderosa e complexa, projetada para inovar, para criar, para prosperar, para governar. No entanto, quando as garras da dívida se instalam, essa máquina entra em um estado de colapso funcional. O córtex pré-frontal, aquela região nobre do cérebro responsável pela razão, pelo planejamento estratégico, pela tomada de decisões complexas e pelo controle dos impulsos, brutalmente sequestrado. Ele não responde mais aos seus comandos conscientes, mas é dadinado por um trio tirânico. O medo paralisante, a ansiedade corrosiva e o estresse crônico que se instala como um inquilino indesejado. Você já notou a dificuldade avassaladora de se concentrar em tarefas simples? A memória que falha nos momentos mais cruciais? A irritabilidade crescente que explode por motivos banais, afastando aqueles que você mais ama? Não é você, o homem que você um dia conheceu. É a mente escrava operando em um modo de sobrevivência primitivo, constantemente em alerta, como um animal encurralado, sem saída, sem esperança. Um estudo seminal da Universidade de Princeton, um marco na neurociência da pobreza, demonstrou que a preocupação incessante com dinheiro pode reduzir sua capacidade cognitiva em até 13 pontos de QI. 13 pontos. É como se você estivesse tentando resolver os problemas mais complexos da sua vida com metade do cérebro ligado, operando em câmera lenta, enquanto o mundo ao seu redor exige velocidade e clareza. Pense naquele pai de família que antes era um visionário, um empreendedor nato, cheio de ideias brilhantes e planos audaciosos. Agora, ele mal consegue decidir o que comer no jantar, paralisado pela indecisão e pelo medo de errar. Criatividade, a ousadia, a capacidade inata de enxergar soluções onde outros veem apenas obstáculos, tudo isso é sufocado, asfixiado pela névoa densa e opressora da dívida. E o pior, meu amigo, é que essa mente se escrava não apenas paralisa, ela te faz andar em círculos viciosos, um labirinto sem saída. Você tenta desesperadamente sair, busca soluções, faz sacrifícios, mas invariavelmente volta para o mesmo lugar, para a mesma estaca zero, como um rato em uma roda correndo sem destino. Por quê? Porque a dívida não é apenas um número frio em um papel. Ela é uma frequência, uma vibração energética que você, inconscientemente, emite para o universo e que, por uma lei espiritual e física imutável, atrai mais do mesmo. É a frequência da escassez, da falta, do não tenho. Você se pega dizendo repetidamente: não tenho dinheiro para pagar as contas, não tenho dinheiro para investir no meu futuro, não tenho dinheiro para viver a vida que mereço. E o universo, meu caro, não julga, não questiona. Ele simplesmente responde com mais não tenho. Isso não é misticismo barato ou autoajuda superficial. É neurociência pura, é espiritualidade aplicada, é a lei da atração em sua forma mais brutal e implacável. Sua autoimagem, a percepção de quem você é pulverizada, reduzida a cinzas. Você se vê como um devedor, um fracassado, um homem sem valor, sem dignidade. E essa imagem distorcida, essa crença interna profundamente arraigada, se torna sua realidade inquestionável. Você se sabota de forma inconsciente, mas com uma eficácia devastadora.
Perde oportunidades de ouro, evita riscos calculados que poderiam mudar sua vida. Recusa propostas que poderiam te tirar do buraco. Por quê? Porque, no fundo, em um nível subconsciente que você mal compreende, você acredita que não merece. Não merece a prosperidade, não merece a liberdade, não merece a abundância. É um ciclo vicioso, uma prisão autoimposta, construída tijolo por tijolo pelas suas próprias crenças limitantes e pela frequência de escassez que você emite. Mas existe uma saída. Existe um código ancestral poderoso que foi ocultado, distorcido, distraído para manter você nessa prisão mental e espiritual. E é esse código que vamos desvendar agora. Eles te disseram que a Bíblia é apenas um compêndio de histórias antigas, de moralidade simplista, de fé cega e irracional. Mentira. Uma mentira conveniente, arquitetada para manter você na escuridão. A Bíblia, meu amigo, é muito mais do que isso. Ela é um manual de governo, um tratado de leis espirituais, um compêndio de códigos de prosperidade e, acima de tudo, um mapa detalhado para a libertação. Eles te ensinaram, com uma ênfase distorcida, sobre o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. Mas, convenientemente, esconderam o resto da frase, parte crucial que muda todo o sentido. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Não o dinheiro em si, que é uma ferramenta neutra, mas a idolatria a ele, a colocação do dinheiro acima de Deus e dos princípios divinos. A Bíblia não condena a riqueza, condena a escravidão à riqueza e, igualmente, a escravidão à pobreza. Pense em Provérbios 22:7, um versículo que ecoa com uma verdade brutal e atemporal. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é servo de quem empresta. Servo, escravo. Essas não são metáforas poéticas para suavizar a realidade. São descrições literais de uma lei espiritual, uma lei de causas e efeito que opera com precisão matemática no universo. Quando você se endivida, você não está apenas contraindo um empréstimo. Você está, em um nível espiritual profundo, entregando parte da sua soberania, parte do seu governo, para o credor. Você se torna servo, você se torna escravo. O que acontece com um escravo? Ele não tem controle sobre seu tempo, sobre seu trabalho, sobre seu futuro. Ele vive sob o jugo de outro, suas decisões são limitadas, sua liberdade é cerceada. E essa, meu caro, é a sua realidade agora. Você trabalha incansavelmente, não para construir seu legado, não para viver seu propósito divino, mas para pagar dívidas. Você trabalha para o banco, para o cartão de crédito, para o agiota, para o sistema que te aprisiona. Mas o código vai além, revelando que a prosperidade não é um acaso fortuito, mas um resultado direto de princípios, de leis espirituais, de um ciclo imutável de semeadura e colheita. Em Deuteronômio 28, capítulo que muitos evitam por sua dureza, Deus não apenas promete bênçãos para aqueles que obedecem aos seus mandamentos, mas também descreve, com detalhes assustadores, as maldições que recaem sobre aqueles que desobedecem. E entre as maldições mais proeminentes está a dívida, a escravidão financeira. O estrangeiro que está no meio de ti subirá cada vez mais, e tu descerás cada vez mais. Ele te emprestará, tu não lhe emprestarás. Ele será a cabeça, e tu serás a cauda. Deuteronômio 28, 43, 44. Isso não é uma ameaça divina arbitrária. É uma descrição profética de um padrão espiritual que se manifesta implacavelmente no mundo físico. Quando você vive fora dos princípios de governo, de mordomia, de sabedoria financeira que Deus estabeleceu, você se alinha com a frequência da escassez e, inevitavelmente, atrai a maldição da dívida. A história de José no Egito, Gênesis 41, é um exemplo vívido de governo financeiro.
Ele não apenas previu a escassez, implementou um plano de 7 anos de abundância para sustentar 7 anos de fome. Ele governou os recursos, não foi governado por eles. Mesma forma, a parábola dos talentos, Mateus 25, 14, 30, não é apenas sobre fé, mas sobre a responsabilidade de multiplicar o que nos foi dado, de governar os recursos com sabedoria, não de enterrá-los ou desperdiçá-los. O servo que enterrou seu talento foi repreendido não por falta de fé, por falta de governo, por não ter feito o que lhe cabia, com o que lhe foi confiado. A escravidão financeira, portanto, consequência de um desalinhamento com esses princípios divinos de governo e mordomia. Mas a boa notícia, chama de esperança que brilha na escuridão, é que maldições podem ser quebradas, códigos podem ser reescritos. E o governo, sua soberania sobre sua vida e suas finanças, pode ser retomado. A chave está em entender, em um nível profundo e transformador, que você não é uma vítima passiva das circunstâncias. Você é um governante, criado à imagem e semelhança de um Deus que governa e que te concedeu o poder e a autoridade para governar sobre a terra, sobre as circunstâncias e sim, sobre o seu dinheiro. Agora que você viu o demônio da dívida em sua verdadeira face, agora que compreendeu o código quebrado que o aprisiona, é hora de agir. Não mais de lamentar, não mais de se vitimizar, mas de se levantar e quebrar a autossabotagem que o mantém refém. É hora de reprogramar sua mente, de desmantelar os padrões de escassez e de começar a governar sua própria vida, suas finanças, seu destino. Este não é um caminho fácil, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. Primeiro passo: a confissão da escravidão e o reconhecimento da verdade. Não se trata de um ato de autoflagelação ou de culpa, mas de um reconhecimento honesto e corajoso da sua realidade atual. Em voz alta, com a convicção de quem busca a cura, declare: eu estou endividado. Eu me tornei servo da dívida. Sinta o peso dessas palavras. Permita que a dor que elas carregam não o paralise, mas o motive a uma mudança radical. A libertação, meu amigo, sempre começa com o reconhecimento da prisão. É como um alcoólatra que só pode iniciar sua recuperação quando admite que tem um problema. Negar a realidade é perpetuar a escravidão. Olhe para o espelho, encare seus olhos e diga a si mesmo a verdade nua e crua. Essa confissão é o primeiro ato de soberania, o primeiro passo para retomar o controle. Segundo passo: o desligamento da frequência da escassez e a ativação da frequência da abundância. Sua mente é um transmissor e um receptor de frequências. Você tem emitido a frequência da falta, do não tenho e, por isso, tem recebido mais do mesmo. É imperativo que você pare de transmitir essa frequência de escassez e comece a emitir a frequência da abundância. Como? Comece a policiar seus pensamentos com uma vigilância implacável. Cada vez que um pensamento de não tenho, de não consigo, de sou um fracasso surgir, substitua-o imediatamente por um pensamento de poder, de capacidade, de prosperidade. Diga a si mesmo: eu sou capaz de superar isso. Eu tenho recursos ilimitados dentro de mim. Eu sou próspero em espírito e em matéria. Não se trata de mentir para si mesmo, mas de mudar o foco, de redirecionar a energia mental, da escassez para a possibilidade, da dívida para a solução, da derrota para a vitória. A neuroplasticidade do cérebro permite que você reescreva esses caminhos neurais. Pensamento positivo, cada afirmação de poder, é um novo fio que você tece na tapeçaria da sua nova realidade. Terceiro passo: visualização do governo e a criação da nova realidade. Seu cérebro, essa máquina incrível, não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Use essa característica a seu favor, como um governante que projeta seu futuro, todos os dias.
Por um período de 5 a 10 minutos, feche os olhos em um local tranquilo. Visualize-se, com riqueza de detalhes, livre das dívidas. Veja suas contas pagas, seu extrato bancário com um saldo positivo crescente, seu dinheiro trabalhando para você. Não apenas veja as imagens, sinta a paz profunda que inunda seu ser ao saber que está livre. Sinta a alegria transbordante de poder prover para sua família sem sacrifícios. Sinta a liberdade de fazer escolhas baseadas em seus desejos, não em suas limitações. Sinta o poder de governar seu dinheiro, de ser o mestre, não o escravo. Sinta a dignidade restaurada, a cabeça erguida, o peito estufado de orgulho legítimo. Essa visualização não é um mero desejo, é um ensaio mental, uma pré-programação para a sua nova realidade. É a reprogramação do seu subconsciente para a frequência da prosperidade, um mapa detalhado que seu cérebro começará a seguir. Quarto passo: a declaração de soberania e a ativação do poder da palavra. Sua boca, meu amigo, tem poder criador. As palavras que você profere repetidamente moldam sua realidade, para o bem ou para o mal. Pare de falar sobre suas dívidas, pare de lamentar sua situação, pare de alimentar a narrativa da escassez. Comece a declarar sua soberania, a proclamar sua nova identidade. Paz. Eu não sou mais escravo da dívida, eu sou um governante financeiro. Eu atraio prosperidade e abundância para minha vida. Eu sou abençoado para abençoar. Repita essas declarações todos os dias, com convicção inabalável, com fé ardente, mesmo que sua realidade atual grite o contrário. As palavras são sementes. E você, como um agricultor diligente, está semeando um novo futuro, uma nova colheita. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Escolha a vida, escolha a prosperidade, escolha o governo através das suas palavras. Quinto passo: a ação governante e a materialização da liberdade. A fé sem obras é morta, e a reprogramação mental, por mais poderosa que seja, precisa ser acompanhada de ação concreta, de passos firmes e decididos. Mesmo que pequenos, esses passos são cruciais. Comece-se a organizar suas finanças com uma disciplina militar. Faça uma lista detalhada de todas as suas dívidas, todos os seus credores, a todos os valores. Olhe para o monstro nos olhos, não para se desesperar, mas para traçar a estratégia para o seu ataque. Crie um orçamento rigoroso, corte gastos desnecessários com uma navalha afiada. Cada centavo economizado não é uma privação, mas um tijolo na sua fortaleza de liberdade. Comece a buscar novas fontes de renda, mesmo que pareçam insignificantes no início. Cada pequena vitória, cada novo fluxo de dinheiro, fortalece sua mente governante e reafirma sua capacidade de criar. Lembre-se, você não está apenas pagando dívidas, você está retomando seu governo. Você está quebrando as correntes, uma por uma, com cada decisão consciente e cada ação deliberada. Este é o caminho do guerreiro, do governante que se recusa a ser escravo. Levante-se. Não do chão da sua sala, mas do chão da humilhação que te aprisionou por tanto tempo. Levante-se do pântano pegajoso da dívida que sugou sua energia, sua alegria, sua própria identidade. Você não nasceu para ser escravo, para rastejar sob o jugo de credores e circunstâncias. Você nasceu para governar. Essa é a sua herança divina, o seu propósito inalienável. Eu decreto sobre sua vida agora, neste exato momento, com a autoridade que me foi concedida e com a verdade que emana deste código crístico, que a mente escrava, com suas crenças limitantes e seus padrões de autossabotagem, seja quebrada e desmantelada em nome da sua soberania. Que a frequência da escassez tenha atraído miséria e privação, seja silenciada para sempre, substituída pela ressonância vibrante da abundância.
Que o demônio da dívida, essa entidade espiritual que se alimentou do seu desespero, perca todo e qualquer poder sobre sua vida, sobre suas finanças, sobre seu futuro. Eu decreto que, a partir deste instante, você é um governante. Você é um mordomo fiel dos recursos que Deus lhe confiou. Você é um semeador de prosperidade, e tudo o que você tocar será abençoado e multiplicado. Que a visão clara, a sabedoria para as finanças e a ousadia para agir sejam ativadas em você, despertando o gigante adormecido que reside em seu interior. Que cada passo que você der a partir de hoje seja um passo de libertação, um avanço em direção à sua plenitude. Cada decisão que você tomar seja uma decisão de governo, de autoridade, de controle sobre seu próprio destino. E que o código quebrado seja restaurado em sua mente e em seu espírito. E que a abundância, em todas as suas formas, financeira, emocional, espiritual, comece a fluir em sua vida como um rio caudaloso, não por sorte, não por acaso, mas por direito divino, por alinhamento com os princípios eternos, por um ato consciente e poderoso de governo. Receba este decreto, faça o seu, sinta a força, sinta o poder, sinta a liberdade começando a pulsar em suas veias, a incendiar seu espírito, a transformar sua realidade. Você é livre. Você é um governante. Agora, haja como tal. O primeiro bloqueio foi exposto. O demônio da dívida, a mente escrava, a maldição ancestral que o aprisionava, foi revelado e confrontado. Você arrancou a primeira camada do véu que obscurecia sua visão e a verdade, por mais dolorosa que seja, começou a libertá-lo. Mas este, meu amigo, é apenas o começo da sua jornada. A superfície foi arranhada, o primeiro inimigo foi identificado. No entanto, a raiz mais profunda da escassez, a fonte primordial de toda a sua miséria financeira, ainda está lá, pouco escondida nas profundezas do seu subconsciente, operando nas sombras, manipulando suas decisões e atraindo a pobreza para a sua vida de formas que você jamais imaginou. No próximo episódio, vamos mergulhar ainda mais fundo em um abismo que poucos ousam explorar. Vamos expor o pacto invisível, o acordo silencioso que sua própria mente, em um momento de vulnerabilidade ou ignorância, fez com a pobreza. Vamos revelar como você, inconscientemente, vendeu sua riqueza, sua prosperidade, sua liberdade, e como, através de um processo de desprogramação e reativação, você pode reverter essa transação nefasta. Prepare-se, porque o que você vai descobrir no episódio 2, o pacto invisível, sua mente vendeu sua riqueza, vai chocar você vai desconstruir tudo o que você pensava saber sobre dinheiro e sobre si mesmo. E, mais importante, vai te dar a próxima chave, a ferramenta essencial para a sua liberdade financeira total e incondicional. Não perca. A sua vida, a sua prosperidade, o seu legado dependem disso.